Eles declararam-me morta durante o parto. A amante do meu marido vestiu o meu vestido de noiva para comemorar. A mãe dele tentou roubar o meu recém-nascido e vender o meu segundo bebê. Mas eu não estava morta. Eu estava em coma, ouvindo cada palavra maldosa. E quando acordei, destruí todos eles. Antes de começar esta história, clique no botão inscrever-se agora mesmo, porque o que você está prestes a ouvir vai deixá-lo sem palavras. É sobre traição, sobrevivência e a vingança mais selvagem que já viste. Não te atrevas a pular para o final. Cada segundo é importante. Agora vamos começar. Meu nome é Samantha e preciso contar-te sobre o dia em que morri. Só que eu não morri. Não realmente, mas eles queriam que eu morresse. Deus, como eles queriam que eu morresse. Tudo começou 16 horas após o início do trabalho de parto. 16 horas excruciantes de dor que pareciam que o meu corpo estava a se rasgar por dentro. As contrações vinham em ondas tão fortes que eu achava que ia partir ao meio. O meu marido, Andrew, estava num canto da sala de parto e eu lembro-me de olhar para ele através das lágrimas, desesperada por conforto, pela mão dele, por qualquer coisa. Mas ele não estava a olhar para mim, ele estava ao telemóvel. Na verdade, ao telemóvel enquanto eu gritava de agonia. O médico continuava a dizer que estava tudo bem, que os primeiros bebés demoram, que eu estava a ir muito bem. Mas então algo mudou. Senti isso antes de qualquer outra pessoa. Um calor a espalhar-se por baixo de mim. Um calor excessivo. O rosto da enfermeira ficou pálido. Ela pressionou o botão de emergência e, de repente, havia pessoas por toda a parte a gritar termos médicos que eu não entendia. A última coisa que ouvi claramente foi o médico a gritar. Ela está a ter uma hemorragia. Estamos a perdê-la. A minha visão começou a ficar turva, escurecendo nas bordas, como se alguém estivesse lentamente a diminuir as luzes. O beep constante do monitor cardíaco tornou-se um grito longo e interminável. E naquele momento, enquanto tudo escurecia, ouvi a voz do Andrew. Sem chorar, sem entrar em pânico, apenas perguntando secamente: "O bebê está bem?" "Não." "A minha esposa está bem?" "Não." "Salve-a, por favor, salve-a. Só estou preocupado com o bebê." Isso deveria ter me dito tudo o que eu precisava saber. Então, não havia nada. Escuridão total. Silêncio total. Achei que era o fim. Achei que estava morta. Mas então comecei a ouvir coisas. Vozes abafadas, o som de rodas no linóleo. Ar frio na minha pele. Tentei abrir os olhos, tentei gritar, tentei mover até mesmo um único dedo. Nada funcionou. O meu corpo era uma prisão e eu estava preso dentro dele. Ouvi um lençol a ser puxado sobre o meu rosto. Senti a textura dele contra o meu nariz, os meus lábios. Ouvi a voz cansada do médico. Hora da morte, 3h47 da manhã. E eu gritava dentro da minha cabeça: "Não estou morto. Estou vivo. Estou aqui." Mas nenhum som saía. Nada se movia. Eu estava a ser levado para algum lugar. Eu podia sentir o movimento, ouvir o barulho das rodas, o necrotério. Meu Deus, eles estavam a levar-me para o necrotério. A mesa de metal estava tão fria sob as minhas costas. Eu podia sentir cada grau daquele frio, mas não conseguia tremer. Não conseguia reagir. Ouvi o atendente do necrotério cantarolando alguma música. Ouviu-a movimentar-se, preparando-se para fazer o que quer que seja que eles fazem com cadáveres. A minha mente estava a mil com o terror. É assim que tudo acaba, pensei. Consciente, mas paralisada, enquanto eles esperam. A voz do atendente cortou o meu pânico. Espere, acho que sinto um pulso. Meu Deus, sinto um pulso. As horas seguintes foram um caos. Fui levada às pressas de volta para a sala de emergência. Ouvi máquinas a apitar, pessoas a gritar ordens, a voz de Andrew à distância a perguntar o que estava lá a acontecer. E então um médico diferente, explicando algo a Andrew num tom calmo e profissional que fez meu sangue gelar. Sua esposa está no que chamamos de estado de encarceramento. É uma condição extremamente rara. Ela está em coma profundo, mas há uma possibilidade de que ela possa ouvir e processar o que está acontecendo ao seu redor, mesmo que não possa responder de forma alguma. Ela está ligada a aparelhos agora. Houve uma longa pausa. Então Andrew perguntou, e nunca esquecerei o tom de sua voz: "Ela pode se recuperar?" "É improvável", disse o médico. "Talvez 5% de chance. Ela pode ficar assim por meses, anos, ou pode nunca acordar."
Esperei que Andrew desabasse, chorasse, implorasse para que fizessem todo o possível. Em vez disso, ouvi-o dizer: preciso fazer algumas ligações. E ele se afastou. Foi então que ouvi a voz dela pela primeira vez. A mãe dele, Margaret. Eu sempre soube que ela não gostava de mim. Mas a frieza na voz dela naquele dia era algo completamente diferente. Então, ela está em estado vegetativo agora? Disse Margaret como se estivesse a perguntar sobre o tempo. Não usamos esse termo, respondeu o médico claramente desconfortável. Por quanto tempo vamos mantê-la assim? Insistiu Margaret. Qual é o protocolo? Senhora Mitchell, a sua nora é um ser humano com morte cerebral e que está a custar dinheiro a cada minuto que fica ali deitada. Estou a perguntar-lhe, doutor, quais são as nossas opções? Ouvi o médico suspirar. Após 30 dias, se não houver melhorias, a família pode discutir as opções relativas ao suporte de vida. 30 dias, repetiu Margaret. Isso é administrável. Eles foram-se embora e eu fiquei sozinha com as máquinas a apitar e os meus pensamentos a gritar. Mas então, por algum milagre ou maldição, ouvi-os novamente. Uma enfermeira tinha acidentalmente deixado um monitor de bebê ligado no meu quarto, e ele estava a captar vozes do corredor. A voz do Andrew, a voz da Margaret e uma terceira voz que reconheci imediatamente. Jennifer, a assistente do Andrew, a mulher com quem eu suspeitava que ele estivesse a ter um caso há meses. Na verdade, isso é perfeito. Margaret estava a dizer perfeito. Andrew parecia confuso. Mãe, a minha esposa está em coma. Exatamente. Ela está praticamente morta. Andrew, você tem o bebê. Você receberá o dinheiro do seguro. E a Jennifer poderá finalmente assumir o lugar que lhe pertence. Mas ela ainda está tecnicamente viva, disse Andrew. E notei que ele não parecia horrorizado. Ele parecia incerto, como se estivesse a tentar resolver um problema. Não por muito tempo, disse Margaret. Os hospitais detestam manter pacientes em coma. É muito caro. De 30 dias depois desligamos os aparelhos. Limpo, legal. Ninguém vai suspeitar de nada. E os pais dela? Andrew perguntou. Eu trato deles. Dizemos que ela já está morta. Fechado. Caixão, funeral, cremação, tudo. Eles moram a 4 estados de distância. Nunca vão perceber a diferença. A voz de Jennifer era suave, quase gentil. Tens a certeza disso, querido? Margaret disse, e eu podia ouvir o sorriso na sua voz. Nunca tive tanta certeza de nada. Em breve você terá tudo o que sempre quis. A casa, o marido, o bebê, tudo. Eu gritava dentro da minha cabeça. Gritava tão alto que achava que alguém iria ouvir. Mas o meu corpo permanecia imóvel como a morte. 3 dias depois, uma enfermeira entrou conversando com outra enfermeira sobre o bebê daquela pobre mulher. Descobri que tinha tido uma menina. Estavam a chamá-la de Madison, não Hope, o nome que eu tinha escolhido. A Margaret tinha mudado. A avó é muito controladora, sussurrou uma enfermeira. Ela nem deixa os pais da mãe visitarem. Diz que eles são muito emotivos, não estão na lista aprovada. Isso é horrível, respondeu a outra enfermeira. E viste aquela mulher que continua a visitar? A namorada do marido. Ela já está a agir como se fosse a mãe do bebê. Eu sei que é doentio. A pobre mulher ainda nem morreu e já a substituíram. Ainda nem morreu. Essas palavras ecoavam na minha mente. Eu era um fantasma a assombrar a minha própria vida, vendo-a ser roubada pedaço por pedaço. O meu pai ligou para o hospital no 5º dia. Eu ouvi a recepcionista ao telefone no corredor. Lamento, senhor. Não está na lista de visitantes aprovados. Não, eu entendo que é o pai dela, mas tenho ordens estritas do marido e da sogra. Não, senhor. Não posso ignorar isso. Sinto muito. Então o meu pai deve ter ligado para a Margaret, porque ouvia ao telefone 1 hora depois, parada do lado de fora da minha porta. George, sinto muito em lhe dizer isso, mas a Samantha não resistiu. Ela faleceu esta manhã. Foi muito tranquilo. O Andrew está devastado, claro. Estamos a planear um pequeno funeral. Ligo-lhe com os detalhes. Ela desligou. Não havia nenhum funeral a ser planeado. Os meus pais pensavam que eu estava morta e eu não podia dizer-lhes que estava viva. Lágrimas rolavam pelo meu rosto, a única coisa que o meu corpo conseguia fazer, e uma enfermeira as enxugou gentilmente, pensando que era apenas uma reação automática. No 7º dia, a Jennifer mudou-se para minha casa. Eu sabia porque as enfermeiras falavam sobre tudo. Dá para acreditar?
Uma delas disse enquanto verificava os meus sinais vitais. A namorada dele mudou-se para cá. Eles vão dar uma festa hoje à noite. Uma festa de boas-vindas ao bebê. O bebê tem apenas uma semana e a mãe está aqui em coma. Que tipo de pessoas são essas? A festa? Eu soube disso aos poucos pelas enfermeiras nos dias seguintes. Margaret enviou aos meus pais o endereço e o horário errados. Eles chegaram 2 horas atrasados e encontraram a festa em pleno andamento. Jennifer segurava o meu bebê. Andrew a apresentava como a nova mãe de Madison. A minha mãe gritava. O meu pai tentava passar pela segurança. Margaret mandou removê-los à força da propriedade. É o bebê da minha filha, gritou a minha mãe. É a minha neta. E Margaret respondeu fria como gelo. Não é mais. Vocês não têm direitos aqui. As enfermeiras ficaram chocadas. Algumas queriam denunciar. Mas denunciar o quê? Ser cruel não é ilegal. Então fiquei ali deitada, dia após dia, ouvindo a minha vida ser apagada. Jennifer estava a usar as minhas roupas, a dormir na minha cama, a criar a minha filha. Eles jogaram fora todas as minhas fotos. Redecoraram o quarto do bebê. Mudaram tudo que os lembrava de mim. No que aturou o estunto dia, Margaret encontrou-se com um agente de seguros na cafeteria do hospital. Uma das minhas enfermeiras ouviu e contou a outra enfermeira do lado de fora da minha porta, pensando que eu não podia ouvir. Aquela mulher está realmente a discutir seguro de vida, enquanto a nora dela está lá em cima em coma. Ela estava a perguntar quando poderiam reclamar os US$ 500.000. O agente disse-lhe, só depois que o suporte de vida for removido e a morte for declarada. Ela sorriu e disse, isso é no dia 30. Perfeito. Estavam a contar os dias até poderem matar-me legalmente. Mas então, no dia 20, tudo mudou de uma forma que nenhum de nós esperava. O Dr. Martinez solicitou uma reunião urgente com o Andrew. Ouvi a voz irritada do Andrew no corredor. O que é agora? Estou muito ocupado. Senhor Mitchell, é sobre o parto da sua esposa. Há algo que não lhe foi informado. O Dr. Martinez parecia nervoso. Estou a ouvir. A sua esposa deu à luz gêmeas. 2 bebês gêmeas. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O quê? A voz de Andrew era quase um sussurro. O que acabou de dizer? Durante a emergência, a sua esposa deu à luz gêmeas. A segunda bebê precisava de cuidados intensivos. Ela esteve na UTI neonatal este tempo todo. Agora está estável. E por que não me informaram? A voz de Andrew estava a elevar-se. Tentamos informá-lo várias vezes, mas disse para tratarmos de todos os assuntos médicos e não o incomodarmos com detalhes, a menos que fosse absolutamente necessário. Temos estado focados em manter os 2 bebés saudáveis. O segundo bebê está a crescer bem agora e pronto para quem sabe disso, apenas a equipa médica diretamente envolvida. O bebê ainda não tem nome. Estávamos à espera que você não conte a mais ninguém, entende? O Dr. Martinez hesitou. Senhor Mitchell, esta é a sua filha, a filha da sua esposa. Não pode simplesmente... Eu disse para não contar a ninguém. Preciso de pensar. Em 1 hora, Andrew estava de volta com Margaret e Jennifer. Eu ouvi cada palavra através da enfermaria do lado de fora do meu quarto. Margaret estava furiosa. 2 bebês? 2? Por que não verificou? Por que não perguntou? Eu não pensei. Eu não sabia. Andrew estava a gaguejar. Isso complica tudo, sussurrou Margaret. Um bebê, podemos explicar. Temos a Madison. Todos a viram. Mas um segundo bebê? As pessoas vão fazer perguntas. Onde ela esteve? Por que não mencionamos ela? Então, o que fazemos? Perguntou Jennifer. Houve uma longa e terrível pausa. Então Margaret disse algo que fez o meu monitor cardíaco disparar tão violentamente que os alarmes dispararam. Nós nos livramos dela. O quê? Andrew parecia chocado, mas não chocado o suficiente. O segundo bebê. Nós a damos para adoção em particular. Tenho uma amiga que está desesperada por um bebê. Ela pagará os US$100.000, sem fazer perguntas, em dinheiro. Você quer vender a minha filha? Andrew disse, mas sua voz não soou convincente. Ela não é sua filha. Ela é uma complicação, uma ponta solta. Um bebê mantém sua imagem de pai solteiro dedicado. 2 bebés. Isso é suspeito. As pessoas vão investigar porque nunca mencionamos ela, porque ela foi escondida. Elas vão descobrir sobre Jennifer, sobre tudo. Sua mãe está certa, Jennifer acrescentou baixinho.
É mais limpo assim. Um bebê, uma família, sem complicações. Os alarmes continuavam a tocar. As enfermeiras correram para dentro, verificaram os meus sinais vitais, tentaram descobrir o que causou o pico. Uma enfermeira olhou para o meu rosto e suspirou. Os seus olhos, há lágrimas, lágrimas frescas. Resposta automática, disse outra enfermeira com desdém. Acontece com pacientes em coma. Mas a primeira enfermeira não parecia convencida. Ela saiu do meu quarto e imediatamente encontrou um supervisor. Eu ouvi-os a falar em tons baixos e urgentes lá fora. Algo está errado. A frequência cardíaca da mãe disparou bem quando essas pessoas estavam a discutir. Acho que ela pode ouvi-las. Acho que ela ouviu o que estão a planear. Precisamos chamar os serviços sociais, disse o supervisor. E a segurança. Estão a planear vender um bebê. Podemos provar isso? Temos que tentar. Naquela noite, dia 29, poucas horas antes do horário marcado para desligarem os aparelhos, algo milagroso aconteceu. Ou talvez tenha sido a raiva pura que me trouxe de volta. Talvez o meu corpo finalmente tenha ouvido a minha mente gritando para ele se mover, lutar, acordar. Às 23h47, o meu dedo indicador direito se moveu. A enfermeira da noite viu. Ela chamou o médico. À meia-noite, os meus dedos estavam se movendo consistentemente. À 1h da manhã, os meus olhos estavam piscando. E às 2h17 do dia 29, após quase 30 dias no inferno, os meus olhos se abriram. A primeira palavra que consegui sussurrar foi bebês. Não bebê, bebês, no plural. O Dr. Martinez estava lá. Senhor Mitchell, Samantha, consegue me ouvir? Consegue me entender? Ambos, sussurrei. Os meus bebés, os dois. Onde? Os olhos dele se arregalaram. Você sabe sobre os gêmeos? Olhei diretamente para ele e deixei que ele visse tudo nos meus olhos. Toda a dor, toda a raiva, todo o conhecimento. Eu ouvi tudo, cada palavra. Durante 29 dias, o rosto do médico empalideceu. Tudo. A festa, a namorada, o plano de desligar os aparelhos, o plano de vender a minha filha. A minha voz ficava mais forte a cada palavra. Eu ouvi tudo. Em poucos minutos, houve uma agitação. Chamaram a assistente social do hospital, notificaram a segurança e pedi que ligassem para os meus pais. Quando eles entraram no meu quarto 3 horas depois e me viram sentada, acordada, viva, a minha mãe desmaiou. O meu pai a segurou e os dois choraram, abraçados, olhando para mim como se eu fosse um fantasma. Disseram-nos que você estava morta, disse o meu pai entre lágrimas. Disseram que você foi queimada. Nós choramos por ti, minha menina. Nós choramos por ti. Eu sei, pai. Eu ouvi tudo. Eu contei tudo a eles. Cada palavra maldosa, cada plano cruel. O rosto da assistente social ficava mais horrorizado a cada detalhe. Isso é crime, ela disse. Vários crimes. Precisamos contactar a polícia imediatamente. Tem mais uma coisa, eu disse. Eu fiz um testamento quando estava grávida. Eu suspeitava que o Andrew estava a me trair. Atualizei tudo. Se algo acontecesse comigo, a custódia ficaria com os meus pais. O seguro iria para um fundo para os meus filhos. Andrew não receberia nada. O advogado do meu pai chegou em menos de 1 hora. Acabei por estar mais preparada do que pensava. Também tinha instalado câmaras de segurança escondidas na minha casa meses antes. Elas tinham capturado tudo. A mudança da Jennifer, a festa, tudo. Às 10 horas do dia 30, a hora exata em que estava previsto desligarem os meus aparelhos, o Andrew, a Margaret e a Jennifer entraram no hospital. A Margaret trazia documentos. A Jennifer usava o meu perfume. Consegui sentir o cheiro do outro lado do corredor. Estavam a rir de alguma coisa. Caminharam em direção à UCI e o Dr. Martinez interceptou-os. Antes de entrarem, começou ele. Não temos tempo, retrucou Margaret. Temos os documentos legais. Vamos desligar o suporte de vida hoje. Acho mesmo que vocês devem fazer isso. O Dr. Martinez tentou novamente, mas Margaret passou por ele. Andrew e Jennifer seguiram-na. Abriram a porta do meu quarto. Eu estava sentada na cama, totalmente acordada, olhando diretamente para eles. A chávena de café na mão de Andrew caiu no chão e se estilhaçou. Jennifer soltou um grito. Margaret cambaleou para trás, batendo na moldura da porta. Olá, eu disse com voz clara e forte.
surpresos em me ver. Andrew abriu e fechou a boca como um peixe. Nenhuma palavra saiu. O que há de errado? Continuei. Vocês parecem ter visto um fantasma, mas eu não sou um fantasma. Sou? Estou bem vivo. Isso não é possível, sussurrou Margaret. Estavas com morte cerebral. Não, eu disse, eu estava em coma. Há uma diferença. E sabes o que é interessante sobre certos tipos de coma? Às vezes, podes ouvir tudo, absolutamente tudo. Jennifer tentou fugir, mas quando se virou, havia 2 policiais parados na porta. Ninguém se mexa, disse um deles. Olhei para Andrew e sorri. Não foi um sorriso gentil. Contaste a eles sobre a nossa segunda filha? Oh, espera. Estavas a planear vendê-la por $100.000. Agora me lembro. Também ouvi esse plano. Andrew ficou completamente pálido. Segundo, sabes sobre as minhas gêmeas? Sim, Andrew. Sobre as minhas 2 filhas. Aquela que a Jennifer tem fingido ser sua e aquela que ias vender à amiga da Margaret. Margaret avançou, mas os agentes impediram-na. Não podes provar nada disso. Estavas em coma. Não podias ouvir. Queres apostar? Apontei para a assistente social que segurava uma pasta. Imagens de segurança da minha casa que eu tinha instalado meses atrás, quando suspeitei do caso. Gravações das vossas conversas nos corredores do hospital. Testemunhos de enfermeiras que ouviram tudo. Registros telefônicos. Extratos bancários mostrando que o Andrew já gastou $50.000 das minhas economias. Queres que continue? O polícia deu um passo à frente. Andrew Mitchell está preso por tentativa de tráfico de crianças, fraude, conspiração para cometer homicídio e roubo. Margaret Mitchell está presa como cúmplice de todos os crimes acima. Jennifer, ele olhou para ela, está detida para interrogatório sobre acusações de fraude e conspiração. A minha mãe entrou, carregando um bebê em cada braço. As minhas 2 filhas finalmente juntas. Ela colocou-as cuidadosamente na minha cama, uma de cada lado. Olhei para elas, rostinhos idênticos a dormir pacificamente, e as lágrimas finalmente caíram. Esta, eu disse, tocando o bebê à minha esquerda, é a esperança, como eu sempre quis. E esta, toquei o bebê à minha direita, é a graça, porque foi isso que me salvou. Graça. Andrew estava a ser algemado. Ele olhou para mim com algo que poderia ser arrependimento. Samantha, eu não... Eu o interrompi. Não se atreva a falar comigo. Não se atreva a falar com as minhas filhas. Agora não é nada para nós. Nada. Margaret gritava obscenidades enquanto a levavam. Jennifer chorava, com o rímel a escorrer pelo rosto, implorando para que alguém acreditasse que ela não sabia do plano de venda de bebés. Mas eu estava farta de ouvi-los. Eu estava farta de ser a vítima na minha própria vida. 3 meses depois, eu estava num tribunal e vi todos eles serem condenados. Andrew pegou 8 anos por tentativa de tráfico de crianças e fraude. Margaret pegou 5 anos por conspiração e tentativa de homicídio porque, sim, desligar os aparelhos de alguém que poderia se recuperar conta como tentativa de homicídio. Jennifer pegou 3 anos como cúmplice. Eu obtive a custódia total de Hope e Grace. Andrew perdeu todos os direitos parentais permanentemente. Há uma ordem de restrição. Eles têm que ficar a 150 metros de distância de nós pelo resto da vida. A casa foi vendida e cada centavo foi para um fundo para as minhas filhas. O dinheiro do seguro, todos os $500.000, está guardado para a educação delas. Mudei-me para a casa dos meus pais, pelo menos temporariamente, e comecei a escrever um livro sobre a minha experiência. Tornou-se um best-seller e agora viajo pelo país a falar sobre os direitos dos pacientes, sobre confiar nos seus instintos, sobre lutar por si mesmo quando não consegue lutar. Mas a minha parte favorita de cada dia é agora, sentada no parque a ver a Hope e a Grace, a andar com passos vacilantes. Têm 6 meses e vestem vestidos amarelos iguais que a minha mãe fez. Estão a sorrir, a rir, a tentar apanhar borboletas que nunca conseguirão. O Andrew tentou enterrar-me, a Margaret tentou apagar-me, a Jennifer tentou substituir-me. Mas esqueceram-se de algo importante. Sou mãe, e não se enterram mães. Planta-se-as. E nós voltamos a crescer mais fortes, mais ferozes, mais determinadas do que nunca. As minhas filhas vão crescer sabendo que a mãe delas lutou por elas de dentro de um coma.
Elas vão saber que o amor é mais forte que o mal, que a verdade sempre vem à tona, que o karma nunca esquece. E eu estou exatamente onde devo estar, viva, livre, vitoriosa. Eles queriam-me morta, mas não sou fácil de matar. E eu voltei para recuperar tudo o que tentaram tirar-me. E foi assim que passei de vítima em coma a mãe vitoriosa. Se esta história te comoveu profundamente, clica no botão Gosto e partilha-a em todo o lado. Comenta abaixo. O que terias feito a Margaret? E clica em subscrever, porque mais histórias verdadeiras chocantes estão a caminho. Lembra-te, o karma não esquece e o amor de uma mãe é a força mais poderosa da Terra. Até a próxima.